basicamente existem dois tipos de bancos de dados. Existem os bancos de dados que a gente chama de relacionais, tá bom? Relacionais, que eu vou apelidar aqui de SQL, tá bom? Relacionais, e os bancos de dados no SQL, tá bom? Então são dois tipos. Ele é o relacional, que é o baseado aqui no SQL, e o não relacional, que é o NoSQL. Dentre esses dois tipos de bancos de dados, a gente tem outras subcategorias, tá bom? Quando você olha nessa estrutura só de relacional e não relacional, você vê aqui que nós temos aqui, por exemplo, a Oracle, o MySQL, nós temos aqui o SQL Server, Postgre, e aí a gente já vê um outro que é não relacional aqui, ó, como o MongoDB, esse Redis, tá bom? Esse Elasticsearch, deixa eu ver o que mais aqui. Esse Cassandra, tá bom? Então, assim, são vários bancos de dados que foram elencados aqui no mundo inteiro. E assim, a gente tem uma estatística média aí, não é certeza absoluta também, que imagina o quão complicado é fazer essas métricas, né? Mas existe uma métrica que é assim, aproximadamente 70% a 80% dos bancos de dados hoje utilizados no mundo possuem a estrutura relacional, né? E os outros 30%, 20% estão aí nos bancos de dados não relacionais, que são relativamente não, que são, até eu me confundi, né? Os bancos não relacionais são relativamente novos. Por quê? Porque eles foram criados exatamente por conta do Big Data, né? O Big Data veio fazendo uma desgrameira toda aí nesse mundo, e aí precisamos inventar formas diferentes de se armazenar os dados, que não no formato SQL, né? Que é no formato relacional. Quando eu falo formato relacional, imagina que tem aquela chave de ligação, saca? Tipo, se eu tenho um banco de dados de cliente, um banco de dados de produto, eu consigo relacionar os dois campos, as duas tabelas de alguma forma por meio de uma chave comum entre elas. Quando há esse relacionamento, a gente chama de relacional. E quando não tem essa parada, ele tem uma estrutura de armazenamento dos dados de uma forma diferente, é o não relacional. Beleza? Para que existe tudo isso, Eduardo? Para guardar os dados, né? Então, imagina aí que esses são os bancos de dados existentes. Você viu aqui uma cacetada aqui, né? Eu li, pelo menos esses 10 primeiros aqui. E para que, né? Quais os tipos existem, né? São esses relacionais e não relacional. Por que conhecer banco de dados é importante, né? Porque é o seguinte, cara, o cientista de dados, ele quando vai fazer o seu trabalho, ele geralmente vai ter uma fonte de dados para fazer ali a utilização das variáveis para ele fazer o trabalho dele. Então, assim, o cientista de dados, ele já nasce sabendo da existência do banco de dados, ele já nasce sabendo da existência de fontes de dados onde estão armazenados os dados dos clientes, dos produtos, dos serviços, dos funcionários, enfim, do negócio das empresas, né? Então, para que os bancos de dados foram desenvolvidos? Eles foram desenvolvidos, eles são importantes exatamente porque eles estão ali para guardar o ativo mais importante das empresas, que é exatamente os dados, né? Então, pensa aí, lá no Banco do Brasil, nunca citei esse exemplo, né? Vou dar um exemplo do meu querido Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem lá um banco de dados DB2, um banco de dados IBM. Deixa eu ver onde é que está aqui o DB2 IBM, né? Tá na lista aqui, ó. Hoje ele é o 7º no mundo, né? O DB2. Então, o Banco do Brasil usa lá o DB2 IBM para armazenar informações de clientes. Então, se você tem conta no Banco do Brasil, certamente a sua informação, né, o seu registro com o seu CPF, o seu RG, todos os seus números que são importantes ali, né, que te dão ali uma característica específica de você mesmo, estão armazenados dentro de um banco de dados DB2, lá no Banco do Brasil, beleza? Então, olha que interessante, né? Talvez para você seja até mais claro, né, saber da importância de um banco de dados. Então, enfim, as empresas elas precisam guardar essa parada, mas, cara, se você está começando agora, você deve pensar assim, né? Poxa, mas beleza, por que eu não guardo essa parada tudo em planilha, né? Porque a planilha, olha só, se você olha a planilha, eu tenho lá várias tabelas, né? Eu esqueci até de falar, né? Que em bancos de dados a gente armazena as tabelas, né? Então, assim, em linhas gerais, em bancos de dados eu guardo tabelas, e essas tabelas elas servem para armazenar as informações.
Então, lá dentro do DB2 CLI, DB2 dos clientes do Banco do Brasil, tem a tabela de endereço do cliente, ocupação do cliente, né? Enfim, todos os outros dados ali de operações dos clientes, beleza? Então, assim, essas são informações que estão dispostas dentro de tabelas e dentro de banco de dados. Então, a parada fica mais ou menos assim, ó. Eu tenho lá o banco de dados, beleza? O DB, o database, o banco de dados, e dentro eu tenho as tabelas. Tem uma tabela aqui, tabela 1, tabela 2, tabela 3 e por aí vai, tá bom? Cada banco de dados tem uma forma estrutural de organizar os seus dados. E aí, olha só que interessante, né? Dentro do DB2 IBM, o DB2 ele é relacional, né? Então, quando eu tenho as tabelas armazenadas ali em sistemas específicos, então imagina que eu estou falando em um sistema só de clientes, tá bom? É um sistema para armazenar informações dos clientes. Então, eu tenho lá a tabela 1, que se relaciona com a tabela 2, né? Que se relaciona com a tabela 3, né? Nossa, não era isso que eu queria fazer, era um diagrama de Venn. Eu sou muito bom de desenho, então isso aqui é um diagrama de Venn, beleza? Então, tá lá o join aqui, né? A tabela 3 conversando com a tabela 2, conversando com a tabela 1. Então, isso é um banco de dados relacional. Porém, cara, isso a gente está falando de 1970 para cá. Agora, depois da invenção aí da inteligência artificial e da grande geração de dados que a gente vem fazendo aí com Big Data, outras formas de armazenar os dados também foram desenvolvidas, que não essa no formato tradicional, que é o SQL, né? Esse exemplo do Banco do Brasil aqui foi o SQL. Né? Eu vou dar o exemplo de uma agora que é não SQL. Por exemplo, né? O NoSQL, o Mongo. Né? Então, o Mongo ele vai armazenar lá, entre outras coisas, o formato JavaScript Object Notation, mais famoso JSON. Né? Então, que tipo de documento eu armazeno aqui dentro, né? Eu armazeno informações que estão guardadas nesse formato aqui, de arquivos JSON, como, por exemplo, que tem, por exemplo, ali uma chave específica, um valor específico e assim sucessivamente. Então, o arquivo JSON, ele tem uma estrutura diferente. E eu posso armazenar aqui dentro uma cacetada de arquivo JSON, tá bom? Eu posso ter uma porrada de arquivo diferente aqui. Dando um exemplo aqui bem simplório do Mongo, tá bom? E eu poderia armazenar outros tipos de estruturas aqui. Por exemplo, imagina lá a galera da Meta, né, do Facebook. A galera lá da Meta, na hora de armazenar os dados do Instagram, eles têm lá um banco de dados, né, um Neo4j, um Neo4j, que é para armazenar os dados dos relacionamentos entre as pessoas que estão lá no Instagram. O Eduardo, né, que conhece a Denise, que conhece a Ivone, que conhece o Flávio, e assim ele está no formato de grafo, né? Então, o Neo4j ele foi desenvolvido para armazenar as informações de bancos de dados no formato de grafo, beleza? Grafo computacional, beleza? Não é gráfico, não, é grafo, beleza?